vamos lá, galerinha. É isso aí, tentaram fazer, vamos corrigir para ver se tá tudo certo. Página 60, exercício 1. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas, explicando a razão por que são falsas. Se duas retas não têm ponto em comum, então são paralelas. Falso. Falsa. Né? Pois retas reversas A segunda mesmo. também não têm ponto em comum e não são paralelas. Claro que poderia ter sido mais curto, né? Mas eu gostei de ser bem claro para explicar por que está falso. Então, pois retas reversas também não têm ponto em comum e não são paralelas. É um contra-exemplo. Então, justifica o fato de ser falso. Duas retas podem ser paralelas e concorrentes. Isso, retas concorrentes apresentam apenas um ponto em comum. Já retas paralelas não apresentam ponto em comum. Isso aí. Ou retas concorrentes se cruzam, paralelas não. Isso. Fica à vontade, querido. Já resolvi lá, tá, aluno? Na hora do recreio, digitei tudo certinho, tudo bonitinho. Tá? Retas concorrentes apresentam apenas um ponto comum. E retas paralelas não se cruzam. Então tá a explicação. Retas concorrentes apresentam apenas um ponto comum e retas paralelas não se cruzam. Próxima, retas ortogonais são perpendiculares. Falso, pois retas ortogonais, parabéns, estão em planos diferentes ou são reversas. Né? Pois retas ortogonais são reversas. E se tu quiser complementar ainda mais, e retas perpendiculares são coplanares. Né? Existe um plano que contém as duas. Como? Na prova também vai ser verdadeiro ou falso. Não necessariamente. Mas É possível que tenha uma verdadeira ou falsa, né? Mas não quer dizer que vai ser toda assim. Ô professor, Jéssica. Joyce. Então a gente tem Jéssica na anotação. Joyce e Letícia na 204, por favor. E continuando. Se duas retas têm ponto em comum, não. Acabei de fazer qual? Se duas retas apresentam ponto em comum, então são concorrentes. Não, porque tem que ser um único ponto. Isso. Galera, olha só, tem uma coisa que a apostila não trabalhou, que é a história de retas coincidentes. Uma reta em cima da outra, elas apresentam um ponto em comum, né? E não são concorrentes. Então, se duas retas apresentam um ponto em comum, então são concorrentes. Eu tenho que dizer que é falso, pois retas coincidentes também apresentam um ponto em comum e não são concorrentes. Cadê a borracha? então só tem duas verdadeiras. Já vou explicar. E eu tenho uma, né? A minha é só a última. E eu não expliquei nem eu. Vai trabalhar no box. Não, meio. Então tá ali, galerinha, ó.
Pois retas coincidentes apresentam ponto em comum e não são concorrentes. Então imagina que eu faço uma reta R e em cima dela Nossa, vai estar uma reta que eu chamo de reta S. Elas têm um ponto em comum. Não só um, né? Infinitos, certo? Mas elas têm um ponto em comum. E elas não são concorrentes. Então tu vê, cara, essa aí é uma pegadinha clássica, essa aí. Tá? E tem que tomar cuidado. E a apostila não nos preparou para isso, né? A apostila não considerou a possibilidade de duas retas serem coincidentes. E detalhe, retas coincidentes são paralelas, né? Sim. Concordam comigo? Elas vão ter. Porque elas mantêm a mesma distância uma da outra o tempo inteiro. Certo? Né? O que é reta paralela? Não é a reta que está com a mesma distância uma da outra o tempo inteiro? Estão no mesmo plano? Qual é a distância entre duas retas coincidentes? Zero. E não é sempre zero? Então elas são paralelas. Porque a definição de reta paralela é que mantém a mesma distância uma da outra, além de estar no mesmo plano. Não podia se cruzar, não podia se chocar. Mas elas não estão se cruzando, elas estão uma em cima da outra. Legal, né? Interessante isso. Então ficou falsa aquela ali. Se duas retas apresentam um ponto em comum, então são concorrentes. Agora se tivesse assim, ó, se duas retas apresentam apenas um ponto em comum, aí beleza. Né? Então ele faltou apenas ali, cara. Bem delicado isso. Se duas retas não têm ponto em comum e são coplanares, então são paralelas. Essa é a ideia. Se elas não têm ponto em comum e estão no mesmo plano, então tá uma do ladinho da outra. Duas retas são não coplanares e que não têm ponto em comum são reversas. É isso aí, retas que não se cruzam e estão em planos diferentes, elas são chamadas de reversas. E se estão em planos diferentes, já não se cruzam, né, se for pensar. Retas perpendiculares são ortogonais. Falso, porque retas perpendiculares se cruzam e ortogonais estão em planos diferentes. Então, retas perpendiculares se cruzam fazendo 90 graus. Já retas reversas, é isso que ele falou? Não, retas ortogonais estão em planos diferentes, portanto não se cruzam. Mais uma. O mais chato era a justificativa, né? E é o que te exercitava mais. Não era botar verdadeiro ou falso, né? O mais importante é se exercer a ler, interpretar e tentar explicar por que era falso. Que era o que o enunciado pedia, né? Se duas retas são concorrentes e formam um ângulo reto, então essas retas são ortogonais. Se elas são, mas ortogonal é reversa. Falso, perpendiculares é o nome dado a essa situação. Certo? Então falso. Perpendiculares é o nome dado. Não é porque eu tava... O correto é perpendicular. E a última, se duas retas são concorrentes e formam um ângulo reto, então essas retas são perpendiculares. Aí fechou. Aí agora sim. A última então ficou verdadeira. Vamos à questão 2. Aquela questão 2 é uma questão que tem cheiro de prova. Eu costumo fazer isso quando eu vou fazer questão de geometria euclidiana. Eu gosto de botar um cubo na prova para a pessoa poder usar o cubo para poder raciocinar nos planos, retas e pontos. Então essa questão 2 aí tem cheirinho de prova sim.